Olá, que bom que você está conosco mais um dia aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, o estudo da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, 20 de março. Nós vamos estudar juntos Anuncie entre as nações a sua glória. Lembrando que nós estamos estudando essa semana sobre os vários aspectos da adoração. Então você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal em Família. Fique à vontade aí para deixar os seus comentários. Curta esse vídeo também, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. Lembre-se também do nosso projeto Ore Comigo. Nós temos um projeto aqui que você pode deixar os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos estar orando um pelos outros, tá? Então que você sinta à vontade aí para deixar seus agradecimentos, seu testemunho. Nós vamos estar aqui nos fortalecendo uns aos outros. Antes de partirmos para o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa oração, como de costume, para pedir a orientação de Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos para estudar a Tua palavra, ouvir as Tuas orientações, aprender um pouco mais. Fica conosco a partir desse momento. Teu Santo Bom Espírito também nos ilumine, nos dando sabedoria. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então começando o nosso estudo, como de costume, nós recebemos uma pergunta que vai direcionar o nosso tema e também a referência bíblica. A pergunta número 7 diz assim: que múltiplos aspectos da adoração são mencionados no Salmo 96? Essa é a nossa referência bíblica e, como de costume, nós aconselhamos a leitura completa. Mas aqui na classe nós destacamos 3 versículos que o Alexandre vai ler para a gente. O versículo 2, o versículo 4 e o versículo 8. Então vamos à leitura do Salmo 96, acompanhe conosco aí. Versículo 2: Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Versículo 4: Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. E finalmente o versículo 8: Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Muito bem, então com essa leitura nós já podemos formular uma resposta sugerida aqui para o canal. E ela fica assim: vamos recordar a pergunta: quais são os múltiplos aspectos da adoração? Nós respondemos: podemos adorar a Deus cantando, louvando, exaltando a sua bondade e ofertando ao Senhor. Assim, começando o nosso estudo dessa quarta-feira, nós já tivemos uma boa compreensão da questão da adoração, os aspectos da adoração que envolve a vida do cristão, que foi mencionado na resposta aí sugerida, nas leituras dos versos aí. Isso inclui cantar, louvar, proclamar o nome de Deus, falar da sua bondade, da sua grandeza, ofertar ao Senhor. Mas a autora destaca que o Salmo 96 também traz uma dimensão dessa adoração não tão óbvia, que é a proclamação do Evangelho. O Evangelho precisa ser proclamado, e essa proclamação do reino deve atingir a todos os povos. Isso faz parte da nossa adoração e é um aspecto, repito, que nós precisamos levar em consideração para que a nossa adoração seja perfeita ao Senhor. E essas ações, né, Pai, que o Senhor enumerou aí, que nós já vimos na pergunta número 7, a autora vai dizer que não são ações separadas, né, mas são diferentes formas de adoração. Inclusive, ela desenvolve, seguindo a lição, dizendo que esses mesmos motivos que nos levam à adoração também são os mesmos motivos pelos quais nós devemos anunciar às outras nações, às outras pessoas. Né? Então, ela fala também que o objetivo do evangelismo é unir todos os povos em adoração ao Senhor. Esse é o objetivo de Deus. Quando você adora o Senhor por esses motivos
e o anuncia também por esses motivos aos outros povos, você está anunciando a volta de Jesus e está fazendo com que também eles adorem o mesmo Deus. Esse é um ponto muito importante, né, Ale, do nosso estudo, e é interessante pensar nesse momento aqui, junto com o autor, a respeito disso, porque eu mesmo não tinha me dado conta, mas o motivo da nossa adoração é o mesmo conteúdo que nós proclamamos às outras pessoas, né, que é a salvação em Cristo Jesus. Muito legal esse pensamento. E na sequência, ela vai desenvolver isso e até com algumas expressões que aparecem nos Salmos, dizendo que a adoração brota de um reconhecimento de quem o Senhor é. E quem o Senhor é? A lição aprofunda isso. Ele é Criador, ele é Rei e Juiz. Tudo isso fundamentado nos Salmos, em vários textos que nós recebemos aqui, falando dessas características de Deus. Deus como Criador, como Rei e como Juiz. São várias as expressões que aparecem nos Salmos falando da sua criação, falando como ele sustenta o mundo, por isso ele é rei deste mundo, e falando do seu juízo, como o juízo de Deus traz esperança e trará renovação para todos. E nesse sentido, né, Júnior, os salmos, eles falam do juízo, mas o juízo trazendo uma mensagem de esperança, de restauração da ordem divina, o que inclui paz, justiça e bem-estar. Então, é uma mensagem de esperança para todos nós, porque o Deus que julga os seres humanos é um Deus justo. E ele, além de ele ser justo, nós vimos que a mensagem evangélica faz parte da adoração. Por quê? Porque o propósito de Deus é de salvar todos. Tem uma carta, eu acho que de Paulo, que diz que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. Eu acho que é o apóstolo Pedro que fala sobre isso. Então, o propósito de Deus é salvar todos. E esse juiz que está julgando o mundo, né, está julgando toda essa controvérsia do bem contra o mal, é um Deus que tem interesse na nossa salvação. Tanto tem interesse que ele deu a vida por cada um de nós. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós não precisamos ter medo, porque o juízo de Deus trará paz, justiça e bem-estar. É motivo de alegria. Pai, um ponto importante que eu acho que é até legal lermos aqui textualmente, a autora diz assim: a adoração envolve alegria e confiança, santo temor e tremor diante de Deus. Isso mesmo. Muito bem, então o nosso estudo ele vai chegando ao fim, e aqui a autora ela colocou que no Salmo 96 está presente essa mensagem, né, essa mensagem da proclamação do Evangelho. Se você puder observar, na Apocalipse 14, que lá nós temos as 3 mensagens angélicas, e ali nós somos convidados a adorar o Deus Criador, o Deus Redentor e o juízo de Deus, né? Anunciar o juízo de Deus. O Salmo 96 também tem essas mesmas características, né? Que nós devemos adorar a Deus, que é o nosso Criador, né? O nosso Redentor, e proclamar o seu juízo.